Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui hoje dando continuidade ao estudo daquela que chamamos ser a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Hoje estaremos estudando do versículo 16 do capítulo 4 até o versículo 5 do capítulo 5. E eu convido você desde já a estar abrindo a sua Bíblia para que nós possamos fazer essa leitura. Hoje eu estou lendo na Bíblia King James atualizada. E o texto fala o seguinte: o motivo e efeito das aflições. Portanto, não desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia. Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Estamos certos de que, se esta nossa temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto estivermos morando nessa tenda, gememos, almejando ser revestidos da nossa morada celestial. Porquanto, se de verdade estivermos vestidos, não seremos surpreendidos sem roupa. Porque enquanto estivermos residindo nesse tabernáculo, murmuramos e somos angustiados, pois não queremos ser despidos, mas sim revestidos da nossa casa celestial, para que aquilo que é mortal seja completamente absorvido pela vida. Ora, foi Deus mesmo quem nos preparou para isso e concedeu-nos o Espírito com plena garantia do que está por vir. Que Deus possa estar abençoando essa leitura que foi feita. Nós vamos estar orando nesse momento e agradecendo a Deus pelo estudo que estaremos realizando, pedindo a Ele que esteja nos concedendo pleno entendimento da sua palavra. Amado Deus, eterno Pai, glorificado seja o Teu nome, nós Te louvamos, Te exaltamos, Senhor, porque podemos estar aqui nesse momento estudando a Tua palavra e porque a Tua palavra é viva, ela é eficaz, Senhor, ela penetra a nossa mente, Senhor, e ela nos traz entendimento, ela nos traz conforto, ela nos traz consolo, Senhor, e por isso nós louvamos e engrandecemos o Teu nome. Eu quero Te pedir, Senhor, nesse momento, que em qualquer tempo em que esse estudo esteja sendo visto, ó Pai, a pessoa que esteja assistindo possa ser, ó Deus, cheia do pleno entendimento da Tua palavra, essa pessoa possa ser consolada, essa pessoa possa ser confortada se ela estiver passando por algum momento de dificuldade ou mesmo de luto. Esse é o desejo do meu coração, Senhor, que eu coloco diante de Ti, em nome de Jesus, amém. Irmãos, na aula passada, nós pudemos ver Paulo fazendo uma comparação do sofrimento que ele carrega no corpo com a exposição pública na morte de Cristo. Está lá no capítulo 4, versículo 10, Paulo fala o seguinte: trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo. Quero lembrar a vocês que acompanham o estudo que Paulo, ele está nessa carta combatendo os ataques que ele vem recebendo daquele que ele chama de falsos apóstolos, ou até mesmo Paulo, ironicamente, vai se referir a eles como superapóstolos, porque eles olhavam para Paulo e convidavam a igreja de Corinto a olhar para Paulo, e eles diziam: olha, é muito difícil que esse homem seja um enviado de Deus, é muito difícil que esse homem seja um apóstolo da parte de Deus, e ele passe por todas essas perseguições que ele passa, e ele sofra tudo aquilo que ele sofre, açoites, naufrágios. Então ele é da parte de Deus e ele não é protegido por Deus, ele não é guardado por Deus. Então Paulo, ele está, desde o capítulo 1 até esse momento, e vai até o capítulo 6, defender-se dessas acusações. E nesse defender de Paulo, ele nos traz muitas lições.
Na aula que vem nós estaremos vendo Paulo citando aquilo que podemos chamar como texto áureo, ou resumo de tudo aquilo que a segunda carta aos Coríntios fala, que é quando Paulo diz que ele vive não por vista, mas ele vive por fé. E nesse momento aqui, eu gostaria de estar enfatizando com vocês justo essa comparação que Paulo faz do seu sofrimento, do sofrimento que ele sofre, com o sofrimento que o próprio Cristo sofreu na cruz do Calvário. Porque esse pensamento desses falsos apóstolos, desses superapóstolos, irmãos, até hoje, ele perpetua em nossas mentes, ele perpetua em nossas igrejas. Quando olhamos muitas das vezes para as pessoas com preconceito, fazendo distinção, porque nós olhamos para aquilo que é externo, para aquilo que está no exterior. Nesses dias, então, de mídia social, em que as pessoas, elas tentam passar uma imagem totalmente diferente daquilo que elas realmente são nas mídias. Ninguém vai ali na mídia dizendo aquilo que realmente está sentindo dentro do seu coração, o sentimento real que ela está sentindo. Nós vivemos uma época em que as pessoas, ao invés de usufruírem de um passeio, de um jantar, de uma viagem, da companhia um dos outros, elas estão mais preocupadas em estar postando, em estar colocando nos seus status que elas estão fazendo isso ou aquilo, ou que elas estão em determinado lugar ou com determinadas pessoas. E Paulo, ele vai bater muito, e a partir desses versículos que nós estaremos estudando, você vai estar ouvindo muito essa comparação de Paulo. Ele já fez isso aqui no capítulo 4, quando por diversas vezes Paulo vai dizer que o que é terreno é temporário. Que nós devemos lutar não por aquilo que é terreno, não por aquilo que se vê, mas por aquilo que não se vê. Porque aquilo que nós não vemos, irmãos, é por isso que nós devemos lutar. É por essa glória que nós estaremos recebendo. Na aula passada eu tive a oportunidade de dizer que nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui como que de passagem, irmãos. E só que nós buscamos fazer as coisas na nossa vida, nessa passagem, como se essa passagem fosse toda a vida que nós fôssemos ter, esquecendo-nos de que temos toda uma vida na eternidade para ser vivida. E nós temos buscado juntar tesouros para esse momento aqui da terra, e não buscar tesouros para a vida que nós teremos após a nossa morte. Então, a partir do versículo 16, nós vamos ver ali, Paulo vai falar no capítulo 4, versículos 16 até o versículo 18, ele vai falar sobre a decadência exterior e da renovação interior. Observe, né, o que Paulo vai dizer. Portanto, não desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia. Paulo está usando novamente essa expressão, não desanimamos. Paulo, ele começa o capítulo 4, lá no versículo 1, ele diz, olha, portanto, tendo este ministério, pela misericórdia que nos foi outorgada, não desanimamos. Agora, no versículo 16, Paulo continua, Paulo faz um link lá com o versículo 1, porque ele continua dizendo, portanto, nós não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando. Paulo, quando ele escreveu lá no versículo 1 que ele não desanimava, Paulo está alegando que ele não desanima porque ele confia no caráter do seu ministério. Lembra que no capítulo 3, Paulo fala do ministério glorioso da nova aliança, que é muito mais glorioso do que o ministério da antiga aliança. O ministério da antiga aliança, Moisés colocava um véu sobre o seu rosto, e muitas das vezes estudamos que Moisés colocava esse véu para que as pessoas não tivessem medo de ver a glória de Deus, mas Paulo deixa claro aqui no texto que na verdade Moisés colocava o véu porque ele não queria que as pessoas vissem que a glória era temporal. A glória, ela se desvanecia, então Moisés colocava ali aquele véu sobre o seu rosto para não ter que responder questionamentos. E Paulo então diz que a glória que nós vivemos dentro da nova aliança, ela não é temporal.
ela é eterna. E ele diz, olha, eu não desanimo, é por isso, é por causa dessa glória, é por causa desse evangelho, é por causa de Cristo que eu mantenho o meu ministério e que eu não fico desanimado. Agora no versículo 16, Paulo está dizendo que não desanimar é a base da sua coragem de enfrentar o esgotamento físico e mental. Quando a gente lê lá no capítulo 1, versículo 8, olha o estado emocional de Paulo, olha o que Paulo vai relatar, olha a forma como Paulo estava se sentindo e como ele se sentia muitas das vezes. Ele vai dizer, olha, irmãos, não desejamos que desconheçais as tribulações que atravessamos na província da Ásia, as quais foram muito acima da nossa capacidade de suportar, de tal maneira que chegamos a perder a esperança da própria vida. Paulo passava por situações como essa, a ponto de perder a esperança da própria vida. Mas ele diz, olha, apesar de enfrentar, não é? Momentos como esse, a ponto de chegar a perder a esperança da própria vida, Paulo tem a capacidade de afirmar que ainda que o homem exterior, ainda que essa capa aqui, ainda que essa carcaça, ela se corrompa, ela adoeça, ela apodreça, você perca partes delas, ainda que aconteça o que de pior pode acontecer com esse corpo aqui, Paulo vai dizer, contudo, o homem interior, aquele que está lá dentro de mim, ele se renova dia após dia. Que coisa linda, não é, irmãos? Oxalá todos nós pudéssemos, não é, ter essa expectativa, ter essa esperança, essa certeza dentro dos nossos corações e falarmos realmente sentindo, assim como Paulo, que apesar de todas as circunstâncias adversas que atravessam a nossa vida, nós não desanimamos, nós continuamos pregando o evangelho, porque ainda que o meu exterior se corrompa, ainda que em perseguições, em açoites, em tribulações, em naufrágios, o meu corpo exterior, o meu homem exterior se corrompa, o interior, no entanto, ele se renova dia após dia. Ele se renova diariamente. Paulo vai dizer, o nosso interior está em plena renovação dia após dia. É ato contínuo a forma como Paulo fala, né? Pois ele vai dizer, olha, o nosso interior está em plena renovação dia após dia. Quer dizer, continuamente ele vai se renovando. É um processo contínuo e Paulo é otimista ao extremo. A sua vida na relação com Cristo consiste na recepção diária de recursos espirituais que são renovados diariamente. Então, os recursos espirituais que Paulo recebe, eles são renovados diariamente. Agora, como, irmãos, que nós podemos ter esses nossos recursos espirituais renovados diariamente? Através da nossa comunhão, através do estudo da palavra, através da busca constante que temos que fazer. O que acontece é que temos vivido tão focado nas coisas deste mundo que muitas das vezes nós temos deixado de nos alimentar. E isso era uma coisa que o apóstolo, com certeza, ele não deixava de fazer, porque a sua vida era uma vida de oração, porque Paulo o tempo todo ele vai dizer que ele ora continuamente. Cada carta que ele escreve, Paulo cita que ora pelaquela igreja, Paulo cita que ora pelos irmãos, Paulo, ele está sempre numa vida de oração. E com relação ao conhecimento bíblico, nós vemos, através das diversas citações que Paulo faz em suas cartas de textos do Antigo Testamento, seja apostólico, Salmos, não é? Ou até mesmo ali do Pentateuco, isso nos mostra que Paulo era um exímio estudioso da palavra de Deus. Paulo tem consciência de que o desgaste do seu homem exterior o levará à morte. Olha que coisa profunda, né? Paulo, ele tem consciência de que o desgaste, de que todos aqueles naufrágios, de que todos aqueles açoites, de que o espinho na carne, o problema que ele tinha na vista, tudo isso Paulo sabe que acabará desencadeando em sua morte. Contudo, o homem interior está caminhando para a vida eterna. No versículo 17,
Paulo explica sua afirmação paradoxal com uma série de contrastes. Olha como Paulo vai trabalhar aqui. Ele vai dizer que a sua tribulação, nascida por amor de Jesus, na verdade está produzindo um excesso cada vez maior de glória. Em comparação com a tribulação, que é leve e momentânea, a glória é um peso eterno. Então, quando nós lemos esse versículo, olha o que a minha versão está dizendo. Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável e de valor eterno. Ou seja, Paulo, ele está falando o quê? Ele está nos deixando claro que a glória que receberemos, a glória, né, que lutamos, a glória que esperamos, aquilo que é a nossa esperança na vida eterna, ela supera a tribulação, qualquer tribulação que nós venhamos a passar aqui na terra, tanto em glória, tanto em intensidade como em duração. Então, olha só. Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Ou seja, a glória, ela é incomparavelmente superior às aflições, tanto em intensidade como em duração, porque ele diz que a tribulação, ela é passageira. A nossa leve e momentânea tribulação, a nossa leve e passageira aflição, ela é leve. Olha que Paulo, eu vou voltar lá a ler o versículo 8 do capítulo 1, para você ver o que Paulo está falando, porque você pode pensar assim, mas ele está falando isso, mas ele não sofria nada. Então eu vou ler novamente, ele está dizendo aqui, na parte final do versículo, as tribulações que atravessamos na província da Ásia, as quais foram muito acima da nossa capacidade de suportar, de tal maneira que chegamos a perder a esperança da própria vida. Paulo perdeu a esperança de conseguir sobreviver àquele momento que ele estava passando. E é esse mesmo Paulo que diz que essa tribulação que ele estava passando naquele momento, ela é leve, se comparada com a glória, e ela é passageira, porque a glória, ela é eterna. Então a glória, ela é superior, não é, à tribulação em intensidade e em duração. No versículo 18, Paulo garante que isso é possível quando não atentamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Como que Paulo conseguia, irmãos, estando dentro de uma cadeia, escrever uma carta para a igreja de Filipos, que é tida como a carta da alegria, dizendo para aqueles irmãos, regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Como é que Paulo conseguia fazer isso? Porque Paulo, ele não permitia que as circunstâncias adversas, ele não permitia que aquilo que ele estava vendo atingisse o seu ser interior. Ele não militava pelas coisas que se veem, mas ele militava pelas coisas que não se veem. Então Paulo aguardava, ele ansiava, ele esperava as coisas que ele não via. O que é que ele não via? A glória eterna, naquele momento, Paulo ainda não via. Né? Paulo, ele vai dizer que o sofrimento terreno ele é passageiro, mas a glória celeste ela é eterna. O que importa para ele se o seu sofrimento aqui na terra o levar à morte. Paulo era uma pessoa muito difícil de lidar, porque uma pessoa que não tem medo de morrer, como é que você vai atacar essa pessoa? Como é que você... Porque o que é que nos detém num ataque, numa revanche? Por que a gente não reage a um assalto? Porque nós temos medo de morrer. Agora, uma pessoa que não tem medo de morrer, a hora que o ladrão vem, o que ela faz? Ela vai lá e vai de peito aberto, ela reage, ela ataca, ela contra-ataca o ladrão, porque ela não tem medo de morrer. E aí o ladrão fica o quê? Em desvantagem, porque a vantagem do ladrão é o medo que nós temos de morrer. Agora, Paulo, ele não tinha medo de morrer. Paulo vai dizer, porque para mim o viver é Cristo e a morte é lucro. Paulo vai dizer, eu prefiro morrer e estar com Cristo, que para mim é muito melhor.
E aqui ele novamente vai afirmar: eu vivo não pelas coisas que eu vejo, mas eu vivo pelas coisas que eu não vejo, eu vivo pela fé. E aqui a minha versão está dizendo: sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Versículo 1 do capítulo 5, Paulo fala que estamos certos de que se esta nossa temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, Paulo está falando o quê? Do nosso corpo, desse corpo que todos nós temos. Então ele está dizendo que se esse corpo, essa habitação, ela for destruída, nós temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Porque existe uma promessa da parte de Deus de que nós receberemos um corpo incorruptível. Então esse corpo incorruptível não é um corpo feito por homens, ele é o corpo que vai ser nos dado pelo próprio Deus, um corpo feito por Deus, um corpo que não vai perecer. Por que o nosso corpo perece? Por causa do pecado. E esse corpo ele é incorruptível, por quê? Porque o pecado não vai ter domínio sobre ele. É um corpo, irmãos, que é uma situação melhor do que a de Adão e Eva no paraíso. Porque Adão e Eva estavam no paraíso, eles não tinham pecado, eles viviam e se relacionavam com Deus, mas havia a possibilidade deles pecarem. E esse corpo que nós estaremos recebendo, essa nova habitação, não tem possibilidade de pecado. Por quê? Porque Jesus ele venceu a morte, venceu o pecado e não existe mais domínio. Naquele momento não vai mais existir domínio do pecado sobre nossas vidas. Então Paulo está falando que ele está certo de que se essa carne aqui, esse corpo aqui, ele perecer, ele tem certeza de que ele estará recebendo da parte de Deus um edifício, né, uma casa eterna nos céus, não construídas por homens. Paulo, então, aqui, ele está deixando claro que o caráter transitório, né, Paulo está deixando claro que essa nossa habitação, ela tem um caráter transitório. E ele vai fazer essa comparação aqui, e lá no versículo 4 ele torna a fazer essa comparação com o tabernáculo. Lembra quando o povo saiu do Egito e ele estava indo para a terra prometida? Deus mandou Moisés construir um tabernáculo. E nesse tabernáculo ficava ali a Arca da Aliança, onde ficava ali uma amostra do maná, onde ficavam os 10 mandamentos. E aí a gente vê que aquele tabernáculo ele era montado e desmontado. Ele era transitório, até que a gente vê ali no tempo de Salomão, Salomão constrói o templo. Esse templo ele não podia ser levado de um lugar para o outro, ele não era temporário, ele era um templo permanente. Então o caráter transitório da vida terrestre é exemplificado pela figura do tabernáculo, que era desmontado a qualquer tempo, diferente do templo construído com tijolos por Salomão. Uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas, é o que nós estaremos recebendo. Versículo 2 e versículo 3. Enquanto estivermos morando nessa tenda, gememos, almejando ser revestidos da nossa morada celestial. Tão duradoura quanto esta certeza é o fato de que nesta vida atual, com todas as limitações e imperfeições, nós ainda gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Paulo, agora, no versículo 3, ele muda a metáfora, ele para de falar de casa, de edifício, e ele começa a falar de vestimenta. Olha o que Paulo vai dizer aqui. Porquanto, se de verdade estivermos vestidos, não seremos surpreendidos sem roupa. Paulo está se referindo a quê, irmãos? Ele está se referindo, por exemplo, ao pecado de Adão. Quando Adão e Eva pecaram, e Deus veio, né, passando ali pelo jardim no final da tarde, Deus procura por Adão e Eva e ele diz: onde você está, Adão? E Adão diz o quê? Nós nos escondemos porque ficamos com vergonha, pois estávamos nus. Então Paulo está dizendo aqui que
Porquanto, se de verdade estivermos vestidos, ou seja, se de verdade estivermos ali, irmãos, tivermos sido lavados pelo sangue de Cristo na cruz, nós não seremos surpreendidos sem roupa, nós não seremos pegos de surpresa. Aqui também, um exemplo muito bom é aquela parábola que Jesus conta lá no Evangelho de Mateus, quando ele fala das bodas e do homem que está nas bodas sem estar vestido adequadamente. Aquele texto está se referindo ao quê? Não é? O rei mandou convidar todos para o casamento real. As pessoas não foram. Aqueles que foram convidados, eles se negaram a ir. Então o rei disse que chamassem a todos os que quisessem poderiam ir. Mas havia uma vestimenta havia uma vestimenta para o casamento. E ali foi encontrado um homem que estava sem essa vestimenta. Então o rei manda que ele seja lançado do lado de fora, onde haveria dor e ranger de dentes. Está se falando do quê? Jesus Cristo veio para as bodas. Ele veio para os seus, mas os seus os rejeitaram. Então agora todos nós, gentios, somos chamados para as bodas do Cordeiro. Mas nós precisamos estar como? Vestidos. E a única coisa que pode nos vestir é o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Porque fora isso, irmãos, nós estamos nus. E aí nós somos pegos em descobertos. Paulo agora muda a metáfora de casa para vestimenta. Quando nos vestimos, não seremos achados nus. Essa metáfora faz referência, entre outras, à vergonha expressa por Adão e Eva, que se escondem de Deus no paraíso após terem pecado, pois sentem vergonha pelo fato de estarem nus. Versículo 4, ele diz: porque enquanto estivermos residindo nesse tabernáculo, olha, mais uma vez a figura do tabernáculo, lembra? O tabernáculo, ele era transitório, ele era montado e desmontado, e Paulo está falando, porque enquanto estivermos residindo nesse tabernáculo, ou seja, nesse tabernáculo aqui que é transitório, nesse corpo, nesse tabernáculo que é transitório, murmuramos e somos angustiados, pois não queremos ser despidos, mas sim revestidos da nossa casa celestial, para que aquilo que é mortal seja completamente absorvido pela vida. Ainda que a nossa alma, irmãos, resida temporariamente em uma casa terrena, isso não significa que o cristão esteja privado da presença espiritual do Senhor para ajudá-lo em sua peregrinação diária. Essa é a missão do Espírito Santo. Então ele vai dizer, olha, porque enquanto estivermos residindo nesse tabernáculo, murmuramos e somos angustiados, pois não queremos ser despidos, mas sim revestidos da nossa casa celestial, para que aquilo que é mortal seja completamente absorvido pela vida. Ora, foi Deus mesmo quem nos preparou para isso e concedeu-nos o Espírito com plena garantia do que há por vir. Então, algumas versões botam com penhor, não é? E o que é o penhor? É quando você precisa de dinheiro, você não tem o dinheiro e você coloca algum objeto de valor, uma joia, uma aliança, uma máquina fotográfica, quando as máquinas fotográficas valiam alguma coisa, não é? Porque hoje em dia qualquer aparelho de celular tira foto, então são coisas que vão perdendo valor com o tempo. Mas você, enfim, colocava ali no penhor, você penhorava algum objeto de valor e você recebia o valor por aquele objeto. Depois, quando você tivesse restaurado as suas finanças, você ia lá e pegava o seu objeto de novo, pagando aquilo que você havia recebido. Então, Paulo, ele está dizendo o quê? Que Deus mesmo foi quem nos preparou para isso, concedendo-nos o quê? O Espírito como penhor para garantir o que está por vir. O Espírito Santo, ele ficou aqui e é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Ele é o penhor que Deus deixou aqui na terra. Ele é, irmãos, o Espírito Santo. Nós podemos dizer, como o Barclay, ele vai dizer o seguinte, eu copiei essa frase lá do livro dele. O Espírito Santo é o primeiro pagamento da vida que há de vir. Nessa vida futura, nessa parausia de vivermos almejando a vida eterna, nós podemos já
contemplar, viver com o Espírito Santo em nossas vidas, e isso já é uma mostra daquilo que estaremos por gozar no céu. Enfim, a morte, eu botei algumas referências aqui, né? Eu escrevi: ainda que a nossa alma resida temporariamente em uma casa terrena, isso não significa que o cristão esteja privado da presença espiritual do Senhor para ajudá-lo em sua peregrinação diária. Essa é a missão do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 15, versículo 53, Paulo fala o seguinte: convém, pois é impreterível que este corpo que perece se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. Ou seja, convém que o que é corruptível seja revestido de incorruptibilidade, e que isto que é mortal de imortalidade. Esses textos, eles se referem a quê? Ao juízo final. A morte por si só não pode ser redentora, pois a morte também deve ser tragada na vitória. Paulo, lá em 1 Coríntios 15, 54, ele vai perguntar, não é? No momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada, pois, foi a morte pela vitória. Porque, irmãos, todos nós pecamos e estamos condenados à morte. Por que nós cremos na vida eterna? Porque Cristo veio, ele morreu numa cruz, era necessário que ele morresse pelo meu pecado, pelo seu pecado. Mas não fica aí, não ficou só nisso. Havia a necessidade de que Cristo vencesse a morte. Só ele podia vencer a morte, por quê? Porque ele viveu aqui como homem e ele não pecou. Então ele era incorruptível. Então, para que esse corpo corruptível seja revestido de incorruptibilidade, foi necessário que Cristo tivesse vencido a morte, né? A morte por si só não pode ser redentora, pois a morte também deve ser tragada na vitória. 1 Coríntios 15, 54, como lemos. Independente de morrer ou não antes do juízo final, o desejo de Paulo é a redenção completa e final. Porque Paulo está escrevendo: se Cristo vier e agora, não é, nós estamos vivos, então seremos arrebatados. E aqueles que estão mortos serão o quê? Ressuscitados. E esta é a atenção compartilhada por toda a criação, pois todos estão esperando ansiosamente a realização final da nova criação em Cristo na sua vinda. Deus nos deu o penhor, a garantia acerca de todas essas certezas de Paulo, acerca da volta de Cristo, da vida eterna, da glória celestial. Romanos 8:11, ele fala o quê? E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus igualmente vos dará vida a seus corpos mortais por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Amém, não é? Aleluia. É isso, irmãos, nós vamos parar por aqui. Hoje a minha intenção era que nós estivéssemos chegando até o versículo 10, mas ia ficar muito conteúdo e o conteúdo é bem denso. Eu aconselho você a ler novamente o texto, a observar, a ler as referências bíblicas que eu citei, os versículos que eu citei, que você ore, ouça novamente a aula e vá fazendo as devidas anotações. São bastante, né, complexas, diferentes, mas de grande alegria. Eu particularmente gostei muito de aprender tudo isso que eu tive a oportunidade de aprender a partir desses 8 versículos, né? Que o Senhor possa estar nos abençoando, que você tenha um restante de dia abençoado e abençoador, que vocês possam estar abençoando muitas pessoas e que o Senhor te dê o pleno entendimento dessa palavra que foi lida e estudada. Amém.